dia, Bom dona dia. Cidinha. Hoje são... Claquete? Pode baixar a claquete. Hoje são 12 de janeiro de 2024. Gostaria primeiro, iniciando, agradecendo de estar nos recebendo aqui. E que é muito importante conhecê-la um pouco mais para enaltecer mais a sua pessoa, que já é tão querida, e a nossa cidade. Eu é que agradeço muito. Nossa, para mim é um motivo de muita honra, muita mesmo. Muito obrigada. Bom, queria começar perguntando o seu nome completo, o local de nascimento e a data. Então, meu nome é Aparecida Bernardes Gil, nasci na cidade de Jambeiro, estado de São Paulo, uma cidade pequeniníssima quando eu nasci, e minha infância toda foi lá. Até os 11 anos eu morei lá, e meus pais são de lá, inclusive meu bisavô foi o fundador da cidade de Jambeiro, onde eu nasci. Como é que é a composição da sua família? A minha família, minha mãe teve 10 filhos, eu sou a 8ª deles, depois de mim tem mais 2. E todos nasceram em Jambeiro, a família inteira, né? E a minha infância foi lá, muito agradável, muito gostosa, porque cidade pequena é diferente da cidade grande, né? Então a gente tinha muita liberdade, brincava na rua, que nem eu estava falando, minha mãe sentava na calçada e vinha as crianças da vizinhança toda, a gente brincava de roda, era muito gostosa a cidade, muito boa, não tinha perigo de nada, então foi uma infância assim que não teve outra igual. Eu fico muito feliz de relembrar a minha infância. Fala um pouquinho mais das brincadeiras da sua infância. Então, a gente brincava de roda, brincava de pegador, brincava de esconde-esconde. Teve uma época que eu juntava as amiguinhas e a gente brincava de fazer bolo de areia. Eu morava em frente à igreja, numa chácara, nasci numa chácara. Tinha a minha casa e era uma chácara enorme, muito linda, e a igreja bem na frente. Então tinha uma escadaria assim na igreja e embaixo tinha um pouco de areia e tal. A rua era toda de terra, né? Naquele tempo não tinha asfalto nem nada. E a gente então juntava aquela areia, fazia bolo, fazia concurso de qual bolo ia ser mais bonito com as crianças. Então as brincadeiras eram muito simples, muito naturais, porque a gente não tinha brinquedos como todo mundo tem hoje. Não existia lojas de brinquedo, inclusive nem plástico existia naquela época. A minha única boneca que eu lembro de ter tido, a cabeça dela era de louça e o corpo era de pano. Que eu ganhei ela do meu irmão, que era meu padrinho, que tinha me batizado, ganhei no Natal. Então essa boneca para mim era tudo que eu tinha. E brincava, fazia fogãozinho de tijolo, punha gravetinho, acendia, punha foguinho. Então as brincadeiras eram bem simples, mas muito gostosas. E muito criativas. Muito criativas, a gente tinha muita criatividade, claro, sabe? De buscar. E esses irmãos, então vem uma família com 9 irmãos. 10, né? Assim, uns nasceram, já morreram logo pequenos, né? E a minha mãe teve um filho que morreu com 18 anos, de apendicite, quer dizer, uma doença que hoje não mataria, mas naquele tempo não tinha recurso. E além disso, Jambeiro não tinha médico, era só um farmacêutico. Então qualquer doença, qualquer coisa, tinha que levar a criança em Caçapava. E tudo pra gente era difícil. Então meu irmão, quando foi para Caçapava, já estava supurada a apendicite dele, ele morreu com 18 anos. E ele era a sombra do meu pai, trabalhava com meu pai tinha sítio, tirava leite da vaca, né, vendia na Vigor, e meu irmão era o companheiro do meu pai. Então a morte do meu irmão foi uma coisa muito sofrida para meus pais, né? Sofreram demais mesmo. E depois foi passando, daí não tendo mais o meu irmão, a minha irmã mais velha foi tirar leite no lugar dele, né? E foi assim que a gente viveu. Não faltava nada, a gente tinha muita fruta, era uma chácara que tinha todas as frutas. Meu pai gostava muito de plantação, tinha um rio no final da chácara, a gente ia lá tomar banho no rio. Então, é como eu falo para você, minha infância foi adorável, não tenho o que me queixar. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos sapato, eu ia na escola de pezinho no chão.
Mas todas as crianças de Jambeiro também iam. Então não tinha muita diferença. Lá uma ou outra tinha um tamanquinho de madeira, que eu achava tão bonitinho na escola, que ela andava no corredor e fazia toque, toque, e eu ficava achando lindo aquele barulhinho, que o meu pé não fazia porque era descalço. E assim foi. Eu fiz o primário em Jambeiro até o quarto ano, né? Daí meu pai queria muito que a gente estudasse, claro, em Jambeiro, não tinha condições. Então ele vendeu essa chácara, e com o dinheiro dessa chácara que ele vendeu, ele comprou uma casa em Taubaté, né? E daí quando ele vendeu a chácara, nós mudamos para o sítio, que era 1 quilômetro de Jambeiro, onde ele tinha vaca, tinha, né, pasto, tinha frutas também, e vivi lá 6 meses antes de ir para Taubaté, até meu pai achar uma casa que comprasse em Taubaté. Quando ele achou a casa, nós fomos. Eu tinha aí 11 anos. Daí fiz preparatório, porque naquele tempo era separado, né? Era o primário, depois tinha ginásio e depois era escola normal para quem quisesse ser professora, que era o meu sonho. Eu quis, desde criança eu sonhava ser professora. E daí fomos para Taubaté. Daí chegando em Taubaté, entrei no colégio de freira, né? Fiz o ginásio nesse colégio, Nossa Senhora do Bom Conselho, um colégio muito assim religioso, porque meus pais eram muito religiosos, então não queria pôr eu em colégio misto, então eu estudei no colégio Bom Conselho. E ali fiz o ginásio. E me formando no ginásio, eu tinha o quê? 14, 15 anos. Daí eu fiz o curso clássico, 2 anos de clássico, e daí eu fiz a maior bagunça. Daí a gente só se divertia, não estudava, repetia. Então foram os 2 anos que eu mais aproveitei a vida, sabe? Não levava nada a sério, era aquela adolescência, aquela coisa maravilhosa, gostosa demais. Daí, mas o meu sonho era ser professora, então por que eu estava fazendo o clássico? Eu não ficar sem fazer nada, né? Daí entrei num colégio particular também, chamado Escola Normal Dolores Barreto Coelho. E lá eu fiz a escola normal, 3 anos de escola normal. E em 1960 me formei professora, tá? Daí teve a formatura, teve baile. E nesse meio tempo eu tinha um namorado por quem eu era apaixonada. apaixonada. Ele foi a paixão da minha vida. Primeiro? Foi. Não, eu tive vários namorados porque todo mundo queria me namorar, montei essa parte entre parênteses. Mas eu escolhia quem eu queria. Eu tinha esse poder naquela época. A fartura. Sim. E daí esse namorado foi realmente o que eu mais gostei, o que mais fui apaixonada e tudo. Mas logo que eu me formei, eu tinha que trabalhar, porque a gente tinha dificuldade, era só meu pai que trabalhava. E então eu queria ter o meu dinheiro, e nem tudo que eu queria na vida eu tinha, porque ele não tinha condições de me dar tudo. Inclusive o meu sonho era aprender piano, e eu não pude aprender porque não tinha condições, né? E então eu queria trabalhar. Então eu acabei de me formar e já comecei a lecionar, né? Daí peguei uma escola ali na escola perto de Pinda, uma licença de 4 meses, daí acabou. Como Taubaté tinha muita professora, porque naquele tempo não tinha escola normal em Taubaté. Não tinha faculdade em Taubaté, desculpa. Não tinha faculdade. Então, a gente se formava em escola normal e ia ser professora. Depois que eu me formei, 1 ano depois, é que fundaram a primeira faculdade de Taubaté, que era de pedagogia. Primeira faculdade de Taubaté. Mas eu não tinha pretensão de fazer faculdade. Eu queria ser professorinha. Sim. Era o meu sonho. Eu falava sozinha, eu dava aula sozinha, eu sonhava. Eu quando estava na escola lá em Jambeiro, eu ficava namorando o sapatinho da professora, porque eu ia de pezinho no chão, né? Então eu olhava e falava assim, eu vou ser professora, um dia eu vou ter esse sapatinho. E era assim, sabe? E eu sonhava, fui muito sonhadora. Não teve ninguém mais sonhadora do que eu no mundo. Sonhava demais. Eu vivi de sonhos. E fui procurando realizar meus sonhos. E Deus foi tão bom que Ele realizou quase todos. Então, daí depois de Taubaté, eu fui lecionar em Camburi, que Taubaté já não tinha mais escola. Então eu ia ter que parar de ganhar dinheiro. E agora? Depois que você começa, você não quer parar mais, né? Daí eu fui para São Sebastião, escolhi a escola de Camburi. É uma escola que fica entre o bairro de Boiçucanga e o bairro de Barra do Saí. É um lugarzinho pequeno, onde nenhuma professora tinha tido coragem de morar lá. Por quê? Porque lá tinha tido vários casos de lepra.
as pessoas tinham leprosos lá. Então, nenhuma professora tinha ido morar lá. A professora que lecionava lá, ela morava em Boiçucanga e ia todos os dias 5 quilômetros para dar aula em Camburi. E quando eu fui, a escola era para ser minha. Daí eu falei assim, por que eu não vou morar aqui? Eu achava lindo morar na roça, eu achava lindo ser professora. Todas essas histórias que as professoras contavam, para mim era uma maravilha. Eu era assim, tudo para mim era bonito naquele tempo. Eu não achava ruim nada. Então tinha colegas, elas falavam, você não aguenta, você vai hoje, amanhã você volta. Não volto, eu fico. E fui e fiquei 3 anos nessa escola. E a mulher que eu morei na casa dela, o filho dela tinha sido leproso. Mas não pegou em mim, não aconteceu nada. E eu, claro, tinha as pessoas da malária, o carro da malária, que ia de vez em quando visitar o bairro. E eu perguntei para eles, falei, olha, eu vou morar aqui. Não tem problema, eles já sararam, não tem problema. Ai, que bom. Daí fiquei o ano de 61, 62 eu voltei, fiquei mais outro ano, 63 voltei e fiquei mais um ano. Por quê? Porque naquele tempo a gente tinha que juntar pontos, tinha um certo número de pontos que você precisava para ingressar no magistério e você ter a sua escola efetiva, que ninguém mais tomasse de você. Então todo ano você entrava na escala e ia escolher a escola, então cada ano você ia num lugar. E Camburi, como ninguém queria, era minha. Então eu ia para São Sebastião, eu fiquei classificada em primeiro lugar de 61 para 62, porque a minha escola foi a que mais passou aluno. E daí eu fiquei em primeiro lugar, eu falei, eu não faço frente para ninguém quer Camburi, é para lá que eu vou. Entendeu? Então foi assim. E depois, em 63, eu fui embora, voltei para Taubaté, que era onde meus pais moravam, e daí eu não quis mais voltar para Camburi. Daí fiquei ali no Vale do Paraíba. Daí peguei uma escola ali perto, no sertão, e depois vim para Ubatuba e peguei a escola da Lagoinha e morei aí na casa da minha tia, vim morar com ela, para lecionar aqui em Ubatuba. Daí fiquei conhecendo meu marido, com quem eu casei. Com que idade? Eu tinha 26 anos nessa época, 26. E daí, nessa época que eu já estava casada, esperando a Ana Lúcia já, e daí eu ia ter a escolha de escolas para se tornar efetiva. Daí, com os pontos que eu tinha, eu entrei na escala, fui para São Paulo e consegui escolher a terceira escola que tinha aqui, tinha 3 só aqui em Ubatuba. E eu, grávida dela, falava, meu Deus, se eu não conseguir uma escola em Ubatuba, eu vou ter que dar aula no Caminho de São Luís. Como é que eu faço com uma criança pequena, nova? O que eu vou fazer lá? Mas eu estava sujeita a tudo, porque a minha carreira para mim era tudo. E daí, graças a Deus, de tanta reza, porque eu rezo muito, eu rezo demais. Daí, a terceira escola foi minha, que foi no Altimira Silva Birached, que fica no Itaguá. Sim. Então eu ingressei ali. No ano seguinte eu me removi para o Dr. Esteves da Silva, e ali eu fiquei 20 anos, até me aposentar. Me aposentei com 48 anos, criança ainda praticamente para se aposentar, né? Mas como professora trabalho há 25 anos só, e eu trabalhei 27 pagando as licenças, tudo que tinha faltado, tinha que pagar tudo para poder se aposentar. Tinha que ter um certo número de aulas para se aposentar. Sim. E daí, com 27 anos de magistério, de substituição e tudo, de escola, de tudo, eu consegui me aposentar com 48 anos. Fui professora no Esteves, dei aula praticamente só para a primeira série, alfabetizava, amava alfabetizar. Minha cartilha preferida naquele tempo foi o Caminho Suave, que eu bato palma para ela, todo mundo critica, mas eu não. Eu achei a cartilha maravilhosa e com essa cartilha a minha filha aprendeu a ler sozinha em casa, porque ela via eu preparando aula, ela ficava perto de mim e com a imagem das coisas, a Ana Lúcia, quando entrou na escola, já sabia ler pela cartilha. Então eu trabalhei com isso e fui muito feliz, fui realizada. Então meu sonho foi realizado, né? Então, claro que eu tinha mais sonhos. Qual era o outro sonho? Cantar. Gosto de cantar, adorava cantar. Eu ajudava minha mãe a varrer a casa, arrumava a cozinha, cantando. Eu levantava cantando. Então, meu sonho era cantar um dia em público. Mas imagina se eu ia pensar numa coisa dessa, né? Inclusive, Celi Campelo foi minha colega de classe. Quando eu fiz o clássico, ela foi minha colega de classe.
Então, e ela, naquela época, ela ficou famosa com o Estúpido Cupido, tudo da minha época, né? Nós tínhamos praticamente a mesma idade. Eu era, acho que 1 ano mais velha que ela. Sim. E daí, meu Deus, e ela cantava, eu falava, ai, que maravilha. Não tinha inveja, nunca tive inveja de ninguém. Mas eu queria ser cantora. Sim. Mas era um sonho que eu achava meio impossível, né? Pois não foi. Não foi. Daí, bom, depois de tanto tempo, casei, tive 4 filhos e tudo, me aposentei. E daí, quando foi um dia, tinha esse concurso de marchinhas na praça e as crianças já estavam se apresentando. Mãe, você gosta tanto de cantar, mãe? Vamos, mãe, vamos cantar. Eu falei, você é louca? Você acha que eu tenho coragem de subir no colete e cantar? É sonho meu, mas é impossível, eu não tenho coragem de fazer isso, né? Ah, mãe, vamos, vamos. E não é que eu fiz uma marchinha? Eu compus a marchinha, letra, música e cantei. Foi a primeira vez que eu cantei em público. Daí eu cheguei lá no palco, né? A Heloísa, professora, ela era uma das juradas, né? Daí eu falei assim, gente, olha, eu queria falar para vocês que eu fui muito sonhadora da minha vida. E um dos sonhos meus era cantar. Meu Deus! E hoje eu estou aqui para cantar. Eu não estou nem acreditando, mas olha, eu quero deixar um recadinho para vocês. Não deixe de sonhar. Ai, como é bom sonhar. E nunca perca a esperança de realizar o seu sonho, mesmo que ele se realize depois dos 70. Eu tinha 71 anos. E o nome da música que eu fiz e cantei era Depois dos 70. Como é que é a música mesmo? Quer que eu cante? Claro. Juro, claro. Como é? Ai, Ana, como é que esqueci. Não, peraí. É porque eu fiz 6 marchinhas e faz tanto tempo. Meu Jesus, Ana, ajuda. Calma aí, a gente acha. Não tem pressa. Espera aí, quer ver? Daí diz o dito popular, a vida começa aos 40, mas tudo vai se acabando quando se chega aos 70. 70 correr não dá, 70 beber faz mal. O que eu posso fazer, vou fazer, é brincar no carnaval. 70 correr não dá, 70 beber faz mal. O que eu posso fazer, vou fazer, é brincar no carnaval. Só uma coisa não acaba, a ilusão de sonhar. E este sonho tão lindo, hoje eu vim realizar. E este sonho tão lindo, hoje eu vim realizar. Muito bacana. Essa foi a primeira música que eu cantei no Festival de Marchinha e ela ficou classificada em 3º lugar, dentro das 30 que cantaram na praça, eu fiquei em 3º lugar. Então eu falei, gente do céu, o que mais eu quero da vida? Nada. Tudo Deus me concedeu, tudo foi realizado. Mas daí, continuando a vida e tal, aquela coisa, eu tinha aquele sonho de rever aquele namorado que eu fui apaixonada. Impossível, né? Tinha passado 42 anos. 42 anos. Eu falei, meu Deus, como eu queria ver o moço. Ai, que vontade de ver, gente, será que ele tá? Daí, quando foi um dia, a minha prima fez o aniversário da minha tia, lá num condomínio de Pindas, chamado Condomínio das Palmeiras. E eu sabia por intermédio da tia dele, que ele morava num condomínio perto de Pinda. Jamais eu saberia o qual, é cheio de condomínio de Taubaté a Pinda. Daí eu fui no aniversário e já fiquei sonhando, porque eu era sonhadora. Daí fiquei, meu Deus, já pensou se eu chego lá? E é lá que ele mora? Eu não vou aguentar, aí eu vou ter um infarto, meu Deus. Daí, chegando lá, né, nós paramos na guarita para dizer os nomes das pessoas que iam no aniversário. Daí eu falei assim para Ana, pergunta se é aqui que o Wilson mora. Ela perguntou, falou, é? Eu falei, não é possível. Não é possível. E já começou a tremedeira, né? Daí chegamos na casa da minha prima, eu falei para minha prima,
nesse condomínio que mora a pessoa que eu fui apaixonada na vida. Eu quero ver. Não seja por isso. Ligou para a guarita, pediu o telefone dele, ligou. É o seu Wilson? É. Eu tremia perto dela. Daí ele veio, eu falei, alô? Ele, alô? Eu falei, eu sou a Cidinha. Oh, meu anjo, como vai? Eu sou a Cidinha Gil. Você lembra de mim? Como podia esquecer? Menina do céu, aquilo lá foi a coisa assim, mais emocionante que me aconteceu na vida. Depois de 42 anos. Não é possível, né? Pensa bem. Daí a minha prima pegou o telefone e falou assim, vem aqui, tá sendo a festa da minha mãe tá fazendo 85 anos, que é minha tia, né? Vem aqui. Explicou como é que ia. E nós esperando ele chegar, menina. Daí todo mundo queria ver quem era ele. Daí todo mundo lá na porta da casa passava um carro. Não é. Eu conheci ele pelo narizinho, sabe? Ele tem um narizinho muito bonitinho. Fazia 42 anos que eu não via mais, né? Quer dizer, não sabia que jeito que eu ia encontrar ele e ele me encontrava. Falei, meu Deus, vai ser um choque, né? Daí passava um carro. Ai, não é. Daqui a pouco passou o carro. Falei, é. Conheci pelo perfil. Parou o carro, desci. Cidinha! E me abraçou. Menina do céu. Faço ideia. Mais um sonho realizado. Ficou sem chão. Fiquei sem chão. Daí ele ficou no aniversário da minha tia e tudo. E depois dali a gente começou a ligar. Fiquei um ano só falando com ele por telefone. Daí eu cheguei pra ele. Daí quando ele falou assim no telefone, vem aqui em casa. Eu falei, não, imagine a sua mulher. Eu tô viúvo. Foi melhor que encomenda, né? O que você acha? Hein? E daí, nossa, daí toda noite depois da novela ele ligava, eu deitava na rede e ficava no telefone. Então foi assim, aquela felicidade, aquela paixão renovada. Então a minha vida foi assim, etapas, que nem eu falei para você. A infância foi maravilhosa, a adolescência foi maravilhosa. E depois de toda essa coisa, de todo, claro que teve sofrimentos também. Ninguém vive sem sofrer muitos problemas, muito sofrimento. Na vida de casado, na vida normal. E depois Deus me deu esse presente de novo. Encheu o coração. Daí fiquei anos, assim, indo para Pinda, ele vinha aqui e tudo. Quando foi um dia, eu estava com a mala pronta para ir para Taubaté, né? Ele me esperava na rodoviária e de lá eu ia com ele para Pinda, na casa dele. E daí chegou um dia, eu ia viajar no dia seguinte, já com passagem comprada de ônibus, o filho dele me liga aqui. Daí ele liga, eu falei assim, ele falou assim, olha, eu estou ligando para falar com meu pai estava lá no Tendas e ele caiu, teve um AVC. Ai, você vê a vida, né? É a vida. Surpresas boas e surpresas ruins. A vida é assim. Mas o tempo que eu vivi valeu tanto a pena. Se eu tivesse vivido um dia, já teria valido a pena. Daí começaram os problemas, ele por limitações e tudo, mas mesmo assim, continuamos juntos muito tempo. Quando foi em 2000, mais ou menos 2015, 2016, os filhos dele começaram a intervir no nosso relacionamento, achando que eu estava com ele por causa do dinheiro dele. Não era, eu nunca tive ambição, nem pretensão, nada. Estou tão feliz com o que eu tenho, com o que eu sou. Vivo tão bem, não me falta nada, sabe? Então eu nunca tive essa pretensão de dinheiro, de nada. E daí foram dificultando a situação, até que chegou um dia, eu desisti. Foi triste. Fiquei com depressão, fiquei doente, fiquei na psiquiatra. Foi muito difícil, muito duro. Sofri muito. Mas chegou um dia que eu fui lá, meu filho sempre levava eu lá. E os empregados me trataram muito mal, amando do filho, que era para eu não querer mais ir lá. E eu fui aguentando. Chegou uma hora, eu falei, chega, não quero mais isso para minha vida. Daí não fui mais. Não sei se ele já morreu, não sei se ele está vivo, não sei. E não quero saber. Daí depois eu fui me
recuperando daquela doença, daquele sofrimento, daquilo tudo, fui recuperando. E fui ficando bem, e hoje eu sou ótima. Eu estou feliz da vida de ser sozinha, de ser eu comigo mesmo, eu estou de bem com a vida, eu gosto de mim, eu gosto da vida, eu gosto de tudo. Não preciso de ninguém para me completar, eu sou completa. Estou falando de boca cheia. Meus filhos sabem disso. Que maravilha. E assim, estou aqui hoje, conversando com vocês. Esse é o resumo da minha vida. Resumo em alto tamanho. Que mais? Quantas vivências. Vamos fazer uma interrupção? Tomar uma aguinha? Já volto. Vamos voltar. Benção aqui. Retomando. Então, dona Cidinha, me conta mais dessa musicalidade sua. A musicalidade, né? Pois é, eu cantava naquele tempo era rádio que a gente tinha, né? Não tinha televisão na minha casa, nem nada. E pouca gente em Taubaté tinha televisão. Quando alguém comprava televisão, a gente sabia. Era pouca gente, né, naquele tempo. Então tinha rádio. Mas assim, começava uma música, eu já pegava o caderninho com o lápis e ficava perto do rádio. E já tomava nota. Então músicas de Calbi Peixoto, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Ivone Cury, cantores daquela época. Eu sabia todas. Músicas antigas eu sabia. Hoje eu não sei nenhuma. Mas antigamente eu sabia todas. Daí eu escrevia, e também outra coisa, nos domingos da gente, lá em Taubaté, no tempo dos anos dourados, a distração da gente no domingo era ir ao cinema, porque ninguém tinha televisão. Então todo domingo ia aquela turma, e a gente sentava os estudantes tudo no mesmo lugar. Meu pai ficava bravo, não queria que eu sentasse lá, porque era folia, mas era, pelo amor de Deus, era tudo gente da minha idade, né? Então era aquela coisa gostosa, você passava o domingo inteiro esperando a hora do cinema. E passava filmes românticos demais, música de filme maravilhosa. Todo filme que passava, depois eu queria aprender aquela música, eu aprendia a música em inglês, eu cantava muito, cantava demais da conta. E carnaval então, todas as marchinhas eu sabia de cor, porque eu tomava nota ali com lápis, não tinha esferográfica, naquele tempo era lápis. E daí eu tomava nota das marchinhas e depois eu cantava. Então, todo ano tinha aquela seleção de músicas novas, marchinhas novas de carnaval. Eu sabia todas, antigas, todas. E daí, com esse incentivo de marchinha de carnaval, eu sempre gostei de carnaval e tudo, né? Apesar de ter nascido na quarta-feira de cinza, eu gostava demais de carnaval. E daí eu comecei me animei quando cantei essa primeira música na praça, né? Acabou o carnaval, eu já fiz outra. Mas vinha assim, a inspiração vinha. Eu na praia trabalhando, porque eu trabalho com meu filho no Esquibanana, trabalhei 26 anos de caixa no Esquibanana do Tenório. 26. Parei agora na pandemia. Agora quem está no meu lugar é Maria Luísa. Eu não aguento mais também. É gostoso? É, adorava, mas é cansativo e eu não quero mais isso para mim. Passou também a outra fase gostosa que passou, porque lá eu me remoçava, todo mundo passava, conversava comigo, tirava foto comigo. Então eu estava num trabalho gostoso, sabe, na praia do Tenório, aquela praia linda, né? Então eu nem sentia canseiro. Trabalhava lá das 9 às 6 ou 7 da noite. Todos os dias. Mês de janeiro, todos os dias, que é a temporada. Mas os outros meses, até abril, só final de semana, né? E eu trabalhava lá. E essa música, depois dos 70, eu fiz lá na praia. E depois veio outra. Quer ver? Depois dos 70, eu fiz a música A Aposentada, eu fiz Jovem Coração, eu fiz Vamos Remar. Você remava com a gente? Sim, sim. Eu fiz uma música, Vamos Remar. Nós cantamos essa música no mar. Não diga. Então, essa eu cantei no carnaval também, né, Ana? Foram 6 marchinhas que eu compus. Mas cantei outras também do Seu Benedito, cantei de uma mulher lá de outra cidade que pediu para eu cantar a música dela. Então eu cantei de outras pessoas. Daí quando chegou cantava 2 pro carnaval, 2, na quinta e na sexta. E todas elas, menos a aposentada, todas elas ficaram entre as 10. Porque no primeiro dia são 30, são 30, né, Ana? 30, por aí. 30, e classificava 10. E eu ficava entre as 10 em todas as músicas. Só aposentada que eu não fiquei entre as 10. A única música.
E foi assim, daí eu cantava lá, quer dizer, e depois o Julinho me convidou para cantar no Grupo Cantamar, que é esse grupo folclórico, né? Que canta, a Maria Luísa canta, a Cláudia toca, canta também, o Julinho, que é o marido da Cláudia. E daí eu entrei também e canto até hoje. Tem a festa do Camarão, a gente vai cantar lá na Almada. Tem a festa Caiçarada, eu vou cantar na Pescadores. Festa de São Pedro, a gente canta na festa de São Pedro. E tô assim por enquanto ainda, sabe? até quando eu puder, até quando eu puder. No carnaval eu não quero mais. Do carnaval eu não quero mais. Eu já falei que eu não quero mais. No bonde eu vou. No bonde eu vou, porque no bonde tem 3 marchinhas minhas que ficou já, que canta no bloco do bonde. Então na hora da marchinha minha eu canto lá também. Todo mundo canta junto, mas eu também canto. Agora, subir no palco na praça sozinha e cantar de novo eu não quero mais. Achei que já deu. Eu já estou satisfeita. E essas músicas do bonde marchinha, como é que ela é? Então, uma delas é a Depois dos 70. Outra é o carnaval antigamente, né? Só alegria. Só alegria. Essa também é bonitinha. Dá uma palhinha. Claro. O carnaval antigamente era festa de alegria. Hoje, infelizmente, virou motivo de orgia. O carnaval antigamente era festa de alegria. Hoje, infelizmente, tornou motivo de orgia. Mas aqui em Ubatuba, na pracinha da cidade, o carnaval é só alegria pra gente de toda idade. Vamos cantar, vamos pular, vamos sorrir. Hoje é dia de carnaval. Nossa vida tem que ser alegre. Isto sim é que é legal. Essa é uma delas, né? Essa canta no bonde também. Ai, meu Deus do céu. E a relação da senhora com seus pais, para ser uma pessoa tão positiva, tão otimista, até onde houve influência deles, como é que... Não tive muita, não. Eles tinham essa pegada musical? Não, minha mãe era muito brava. Minha mãe detestava carnaval enquanto eu adorava. Ela não deixava eu ir no carnaval. Todo carnaval eu tinha que chorar, eu ia com os olhos inchados, mas eu ia. Mas assim, ela foi muito rígida comigo, muito brava. Eu não tinha liberdade nenhuma com ela, como meus filhos têm comigo. Não tinha. Era de beijar a mão, a benção pai, a benção mãe. Era assim naquela época. Ela nunca facilitou nada para mim no sentido da distração, da diversão. Nunca. Nem no cinema, que era a coisa que eu mais gostava de ir, eu tinha que chorar para ela deixar de cinema. Então foi muito difícil a minha vida com relação a ela. Eu falo, ela que me perdoa, ela está no céu, que eu sei. E claro que depois que passou essa fase da adolescência, que a gente quer fazer tudo, mas ela talvez até não tivesse tanta culpa de ter sido assim. Por quê? Porque ela vinha de uma família muito antiga, claro, ela de 1800 e não sei o quê, minha avó nasceu em 1800, então a vida dela foi mais rígida, então foi assim, porque vai ficando assim, que nem eu, falei, nossa, como está o mundo agora? O meu foi diferente, o dela também tinha sido diferente. E como nós viemos de uma cidade pequena para morar em Taubaté, que era uma cidade grande, não era tão grande como é hoje, mas era maior que Jambeiro era uma coisa. Ela tinha muito medo de eu me perder. Sabe o que é se perder naquele tempo? Ela tinha muito medo de eu me perder. Por quê? Porque o meu pai, tudo que acontecia, ele põe a culpa nela. O meu irmão morreu, a culpada foi minha mãe. Se uma filha se perdesse, a culpada ia ser minha mãe. E se perdesse, mandava embora. Assim. Então, eu fui uma pessoa seríssima, embora fosse alegre e tudo. E todo mundo olhava, nossa, ela não... Menina, eu tinha um juízo, eu casei virgem, com 26 anos. Tá? Naquele tempo era assim. Namoro, tudo, não era como é hoje. Você ia no cinema,
No primeiro dia você não segurava na mão, no outro você já ia assim, segurava na mão. Beijar na boca, nossa senhora, demorava muito. E às vezes depois que a gente beijava na boca, o namoro acabava. Era muito difícil a minha época. E mesmo assim, eu tirei o positivo daquela coisa, vamos dizer. Né? Eu cheguei a pular a janela para ir no carnaval, porque minha mãe não queria deixar, e eu não aguentava ficar sem ir. Aquilo era tão forte dentro de mim, que eu queria tanto ir. Ela dormia, eu fechava, trancava a porta, eu dormia no quarto da frente, eu pulava a janela e ia. No outro dia eu vinha, empurrava a janela, e eu queria ir no banheiro, não podia, fazer xixi no vaso. A gente não conhece as histórias loucas. Recursos. Deixa eu ver se quarto. Não. Não, você perguntou a relação, eu estou contando que era muito difícil. Muito difícil. Não tive a minha mãe assim como uma amiga. Ela era a mãe, em cima, e eu lá embaixo. E com o seu pai, a relação? Meu pai era melhor. Meu pai era mais assim, aberto. Eu pedia para ela, não deixava, eu pedia para ele deixar. Daí eu falava assim, o pai deixou. O pai não vai andar mais que a mãe, né? O pai deixou, eu vou. Ela ficava louca da vida. Sabe? Então, não foi fácil a minha vida com a minha mãe. Na adolescência toda. Daí depois que eu fiquei adulta, claro, né? Mas assim, fui sempre muito vigiada, fui sempre muito assim, policiada, muito, nossa senhora. Mas foi muito bom, sabe? Porque naquele tempo, se você se perdesse na cidade, ninguém mais andava com você. Eu fiz o clássico e na nossa classe tinha uma moça que ela era da vida, sabe? O nome dela era Gleides, até o nome, né? Gleides. É. E ela estudava com a gente. E quando um professor faltava na aula, eles mandavam a gente sair para a rua. Era a escola quando eu fiz o clássico, que eu fui colega da Celi Campelo, foi no Monteiro Lobato. Não tinha, professor não veio, mandava a gente sair, a gente ia, tomava sorvete, depois voltava para a próxima aula. Era bem assim, o colégio era bem democrático, né? Bem à vontade. E quando a gente ia sair na rua, ninguém queria sair com a Gleides, junto com ela, ninguém andava com ela. Então a gente se escondia no banheiro, até ela sair sozinha. Ela saía sozinha, depois a gente tinha sempre um grupinho de 3, um grupinho, sempre a gente tem a amiguinha mais próxima, né? Mas a Gleides ninguém saía perto dela. Por quê? Porque ela era falada. Se falasse dela, ia falar de você. Menina, foi um tempo muito difícil mesmo. Foi um tempo difícil. Mas eu segui a regra, direitinho. E 4 filhos? 4 filhos. Maravilhosos, por sinal. Não tenho o que falar. Os 4 filhos meus caíram do céu. De paraquedas. Eu agradeço muito a Deus. Nossa. Gostam demais de mim, se preocupam comigo, são carinhosos, são isso, são aquilo, são honestos, trabalhadores, sabe? Aquela honestidade que a gente ensinou, todos eles são. Então, eu só tenho a agradecer para Deus, esses filhos. O que valeu do meu casamento foram meus 4 filhos. E o lazer da dona Cidinha hoje? Hoje, o meu lazer é fazer amigurumi. Eu faço amigurumi, faço bastante. Pega o meu Santo Antônio lá, Ana. Então, isso aqui é uma coisinha que eu fiz, é um camelo. Mas já fiz vários. Eu já fiz vaquinha, já fiz burrinho, já fiz leão, já fiz girafa, já fiz sapo. Por sinal que eu tenho um sapo aqui. Não precisa não. Um sapo aqui. O que despertou na senhora para começar a fazer? Eu, desde os 12 anos, eu faço crochê. Sim. Crochê, tipo assim, toalhinha, coisinhas assim miudinhas, né, com agulha fina e tudo. E sempre gostei muito de fazer crochê. Mas quando chegou agora, eu faço tricô, faço blusa, faço meia, faço luva, faço tudo. Daí, quando chegou na pandemia, eu, com a eleição, com esse negócio de política, eu fiquei... Essa aqui. Esse é o Santo Antônio, com a Bíblia lá, debaixo do braço,
E o Menino Jesus. Já fiz Santa Teresinha, fiz Rosa Mística, fiz a Nossa Senhora das Graças, fiz Jesus, fiz a Sagrada Família para todos os meus filhos no Natal passado. Então, isto aqui é o que me segura, o que me deixa feliz, hoje. Por quê? Porque eu saía muito pra rua, ia ver loja, adorava entrar em loja, ver vitrine, ver tudo. Fala pra frente, eu tô ocupada. Ana, a Margarete, vem falar com ela. Então, daí, eu não estou saindo mais na rua assim de medo de cair, tenho um pouco mais, eu ando com, não é dificuldade, eu ando bem, tudo, mas eu tenho medo de tropeçar e cair, eu morro de medo de cair e me quebrar. E daí ficar sofrendo e dar trabalho para os outros, né? Então, eu saio, quando sai, a Cláudia vai comigo, quando vai atravessar a rua, ela segura a minha mão, mas eu posso dar, eu posso até ir sozinha. Mas eu deixei de ir, sabe? Depois da pandemia eu me acostumei a ficar em casa. Daí a Cláudia um dia falou assim, mãe, eu trouxe um desafio para você. Você vai aprender a fazer amigurumi. Eu falei, não quero aprender mais nada. Tudo que eu já sei já tá bom demais. Não, você vai fazer porque você vai fazer. Daí ela começou a mandar vídeos para mim. As aulas ali, você copia, você faz. E eu fiz a primeira coisa e peguei, menina, e não paro mais. Desde a pandemia eu estou fazendo amigurumi, que se eu fosse pegar todos que eu já fiz e já dei, dava para abrir uma loja. Ele não tem boca, né? Quem? O amigurumi. Ele não faz, eu vi no Santo Antônio, ele não tem... Não, é assim, eu copio direitinho como ela fala. Agora, não, o Santo Antônio não tem. A bonequinha, eu fiz uma bonequinha para Ana agora no Natal, tem boquinha, tem os santos, eles não põem. Eles põem assim, os olhinhos assim para baixo, e é só assim. É desse jeito assim. Então eu faço como é mandado fazer. Quer dizer que a boca tá ali, você não enxerga. E daí eu me acostumei a fazer isso, menina, e é o que me move hoje, sabe? Eu levanto e fico pensando, o que eu vou fazer hoje? Então eu acabo uma coisa, a Cláudia já manda receita de outra. Eu acho que se tornou até, não é nem hobby, já é uma necessidade. Que se eu não tiver isso para fazer, eu não sei o que eu faço. Sabe? Leio também, gosto muito de ler. Leio livros bons, tudo. Eu compro os livros que os padres aí receitam, né? Indicam, né? E compro, leio muito, gosto de ler. Acabei de ler um livro ontem, é A Melhor Idade, uma maravilha, dando dicas pra gente viver bem a melhor idade. Então eu tenho muita coisa assim que me ajuda, sabe? Me ajuda. E faço consultas periodicamente, estou cuidando da minha saúde sempre. Então é tudo isso que eu acho que me deixa assim. Agora, essa alegria, essa coisa, isso já é de nascença. Não foi ninguém que deu para mim, eu já nasci assim. Eu não tinha nem muito motivo para ser assim, mas eu sou. É natureza minha. É uma pessoa de muitos interesses, né? E, inclusive, imagina, cheguei até a remar no mar. Quanto que a vida de pensar que eu ia ficar de pé numa prancha, né? Eu remava, eu tinha mais de 70 já, quase, né? Então, e eu remava. Ali, aquela foto ali, né? Ela na praia, eu segui. Né? Aí. Seus companheiros de remada. Aí, lembra? A Thelma também fazia aula com a gente, né, Thelma? Fazia. Segura um pouquinho pra mostrar na foto. Aí. Um pouquinho mais pra cima. Ai, que lindo. Energia. É isso, e agora a gente vai vivendo até quando Deus quiser, né? E espero que seja bastante, mas assim, com saúde, né? A gente estando com saúde, querendo a alegria de viver, a vida é maravilhosa, a vida é muito boa. E viajo bastante também, sabe? Meu filho me puxa para viajar, nossa Senhora, quanta viagem eu já fiz. Eu já fui em Roma 3 vezes, já fui na Grécia 2 vezes, já fui na Disney 2 vezes, já fui em todas as cidades da Europa mais de 2 vezes. E agora, o ano passado, eu fui na Terra Santa pela 2ª vez. Viagem maravilhosa. Andei por todos os lugares onde Jesus andou. Maravilhosa. Subi a escada, desci a escada, eu não sei como é que eu aguentei. Eu estava até com medo de ir. Mas daí eu falei com a minha médica, perguntei, né? Ela falou assim, não, vai sim, você vai aguentar. E cheguei lá, aguentei. Mas chegava no fim do dia, eu estava morta, porque essas viagens são uma maratona, né? Sim. Você não tem descanso, levanta cedo, de manhã até tarde. E assim, e agora já estou com uma viagem também já para esse ano. A gente vai para
para Portugal e para Marrocos. Eu tenho muita vontade de conhecer Marrocos. Então, e até o meu filho quase comprou uma viagem para ir para a Itália de novo, para França, para Lourdes, para Fátima, para tudo. Eu falei, não quero mais. Eu acho que a viagem da Terra Santa não tem o que supere. Essa é o ápice. Viajou na Terra Santa, você não precisa mais viajar. Assim, com a religião que eu digo, né? Porque essa outra ia ser também uma peregrinação. E essa para a Terra Santa foi uma peregrinação. Um padre rezando no ônibus, missa todo dia. Foi maravilhosa a viagem, maravilhosa, muito emocionante, sabe? Coisa assim que eu gosto. Sim. E meu filho também, ele se converteu, eu estou muito feliz que ele se converteu. Ele estava afastado da religião, ele se converteu, hoje ele vai à missa todos os domingos e cultua. Ele casou no civil e na igreja, sabe? Depois dessa viagem da Terra Santa. Ele não podia comungar porque ele morava com ela e não era casado. Sim. Daí o padre falou para ele, e ele começou a... Ai, mas eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Então, casou. Era a coisa mais impossível de acontecer. Aí, outro sonho meu também que foi realizado, que era ver esse menino casado, esse menino convertido. E eu estou vendo. Então, menina, eu não tenho mais o que pedir para Deus. Não tenho. Só quero que ele conserve tudo isso. Que maravilha. Né? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Tive muito sofrimento no casamento. Bastante sofrimento, bastante desilusão. Nossa Senhora, e como? Mas olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Só os filhos que eu tive valeram a pena tudo que eu fiz. É isso. Né? Então, puxa vida, é só gratidão, gratidão, gratidão. Maravilha. E eu acho que a gente pode estar encerrando, então, mais alguma coisa? Mais alguma coisa que a senhora gostaria de contar, alguma passagem? Com relação ao Ubatuba, nossa cidade, como ela foi recebida, como reconhecimento enquanto professoras, imagino que deva ter uma quantidade infindável de alunos que passaram pela sua educação da Caminho do Saber. Então, essa é a parte da minha profissão, né? Eu, logo que cheguei aqui, eu fui morar com a minha tia, né, antes de casar. E daí eu peguei substituição na Praia da Lagoinha, aquela escolinha que tem na beirada. Era uma sala só, hoje é uma escola grande. E daí teve muita gente com raiva, porque eu vim de outra cidade para entrar na escala e pegar a frente delas, porque eu tinha me formado na escola normal, eu me formei em primeiro lugar. A nota maior foi a minha. E daí, com essa nota do diploma, eu fiquei escalada, bem escalada na escala para escolher a escola. E passei na frente de muitas ubatubenses. E elas ficaram muito loucas da vida, então tinha sim uma rivalidade muito grande. Tinha. Mas, bom, você pode morar onde você quiser. Eu morava lá e vim aqui. Daí eu estando aqui, né? Bom, daí depois que eu ingressei na Esteves, eu era a professora mais nova. Então as outras eram todas mais idosas, mais tempo de escola, tudo, né? Então quando chegava no fim do ano, no começo do ano, que era para você escolher a classe que você ia querer, era pela escala. Mais velha, mais isso, mais aquilo. Eu era a última, eu era mais nova. Sim. Ai, como era gostoso, eu era mais nova. Daí eu falei uma vez assim pro diretor, Rafael. Eu falei, Rafael, eu quero tal classe. Ele falou assim, você não tem direito de falar nada. A última coisa que sobrar é sua. Eu fui muito humilhada também, sabe? Não foi só glória, não. Fui muito humilhada também na vida. E daí eu fiquei quieta. Daí todo mundo escolheu, me deu a primeira série. Eu gostei tanto da primeira série, mas tanto, que depois eu não quis largar mais. E as professoras, ninguém queria pegar a primeira série, porque a primeira série você tem que ter jeito. É difícil você ensinar a alfabetizar. Eu pegava aluno, filho de pescador, filho de analfabetos, que nunca tinha visto um lápis. Eu tinha que ajudar a segurar no lápis, a virar a página do caderno. Eu marcava, aqui que você vai escrever agora. Eu ia de carteira em carteira fazendo isso. Porque os alunos eram aquelas pessoas, crianças humildes, e eu amava essa classe. Amava. E daí aqueles que não conseguiam seguir a classe, porque tem sempre os mais com dificuldade, com certeza, ainda mais tendo pais analfabetos, não tinha como ajudar o filho, né? Sim. Então, o que eu fazia? Eu punha numa fila aqueles mais adiantados, e os outros, eles vinham na mesa, e eu recuperava um por um na mesa, até acompanhar a classe.
chegava no fim do ano, todos passavam de ano. Não é como hoje que passa sem saber, chega no terceiro ano, não sabe nem ler. Eles ficavam de pé com o livro, fazia festa no primeiro livro, para entregar o primeiro livro. E quando eles sabiam ler, eles tinham que ler com entonação, obedecendo vírgula, ponto, exclamação e admiração. Exclamação e interrogação. Então, assim, agora nós vamos ler. Aquilo para mim era uma felicidade tão grande, porque começou comigo sem saber segurar no lápis. E agora eu mandava ficar de pé, pegava o livro e lia. Eu olhava aquilo, eu me deliciava. E aquilo era a minha... Que coisa louca, que prazer imenso. Então, primeira série é a classe que mais dá prazer para o professor. As outras é continuação. Mas a primeira foi você que ensinou desde o A. Entendeu? Então eles liam com aquela entonação. Eu vejo hoje gente que vai lá na missa ler, que não sabe ler direito, eu fico louca da vida. Porque eu era tão rigorosa que tinha que obedecer. Vírgula, uma paradinha. Ponto para mais. Pergunta, muda a voz. Exclamação, você está admirando. Como é que você vai falar do mesmo jeito, com a mesma voz? Não pode. Tudo isso é ensinado. Daí, a diretora, peguei vários anos a classe mais humilde, mais pobre, que era a classe que eu gostava. Daí a Trione, diretora, falou assim, poxa, eu dou a classe boa para a Helenice. A Helenice também era uma ótima professora, todos eles eram bons. Mas eu estou falando de mim. Daí ela dava a classe boa para os outros, para mim era a classe fraca, mas eu fazia todo mundo passar. Daí ela viu, poxa, a Cidinha faz, a classe dela é fraca e todo mundo passa, vou dar a classe forte para ela. Daí, menina, resolveu me dar a classe forte. Passei a noite sem dormir. Porque eu queria aquela classe fraca. Eu gostava. Eu gostava daquilo. Desafio. Era desafio. Daí ela me deu a classe forte, filho de juiz, filho de professor, filho de dentista, filho... A classe linda, aquelas crianças tudo linda, que foi para a escola tudo bonitinha, né? Eu falava, ai, nossa, e como eu trabalhei. Porque os meninos, as crianças eram muito espertas. Não eram aquelas que eu estava acostumada, que... Não. Depois daí, ela nunca mais me deu uma classe fraca. Começou só a dar a classe forte. Daí, os pais, sabendo, né, de como eu era, já ia fazer a matrícula e já falava, classe da Cidinha. Classe da Cidinha. Eu cheguei um ano que eu tinha 42 crianças na minha classe. Não cabia carteira, porque a escola do Esteves é muito pequena, é uma escola muito antiga. E as salas são muito pequenas, né? Então, 40, teve que pôr um banquinho, uma mesinha, para 2 alunos, porque não cabia os 42. Sem auxiliar, só você. Que auxiliar? Só eu. E ali mantinha a disciplina o dia inteiro. Enquanto eu estava com um na mesa, porque eu chamava um por um para ler perto de mim. Não era geral, não. No primeiro dia era a aula, ensinando aquela coisa, cartaz, carimbo, tudo bonitinho do Caminho Suave. E daí no outro dia eles estudavam em casa, daí vinha ler na mesa. Se não soubesse ler, não passava de lição, não mudava. E assim foi. Daí até me aposentar, eu peguei essa classe forte. Que daí me acostumei com a classe forte também. Então eu fui me adaptando, sabe? Eu sofria, mas me adaptava. Eu acho que assim, eu tinha muita força, sabe? Muita garra para tudo. E era a coisa que eu fazia. Eu amava ser professora. Desde criança eu sonhava. E sabe uma curiosidade, né? Que eu teve Lelê essa noite para falar. Eu, quando era na escola em Jambeiro, pequenininha, eu estou voltando lá em Montreux, que Tranquilo. E daí eu queria muito apagar a lousa. Eu achava a coisa mais gostosa do mundo apagar a lousa. E como eu era petitica e sentava na primeira carteira, a professora nunca mandava eu apagar a lousa. Chamava o Zé Lino, ó, até o nome do menino me lembra. Zé Lino apagar a lousa. O Zé Lino ia. O Zé Lino era um puta meninão assim, ele apagava a lousa, lá em cima apagava a lousa. E eu ficava olhando isso, tá, tu vai apagar a lousa. Mas um dia eu vou ser professora e eu vou apagar a lousa. Daí eu queria apagar a lousa, eu queria ser professora para apagar a lousa. Daí eu falei, por que será que a professora manda o aluno apagar a lousa? Não tem uma coisa melhor do mundo do que apagar a lousa. Olha que gostoso o apagador que é. Eu achava lindo aquilo, eu era muito boa demais. Daí eu achava lindo aquilo, eu falei assim, não, mas um dia eu vou pagar. Daí quando eu fiquei professora já, né? Daí eu falei assim, por que a professora não gostava de pagar a lousa? Porque o pó cai tudo em cima dela.
Aí eu fui descobrindo as coisas com a vida. Isso era uma coisa que eu sonhava, eu via a professora Danada, eu sonhava, eu enxergava eu lá na frente um dia, sabe? Desde pequenininha, você vê, né? Acho que a vocação da gente, a gente nasce com ela, né? E também naquele tempo, mulher ou ia ser professora ou ia ser dona de casa. Não tinha outra profissão. Hoje não, hoje a mulher escolhe, né? Nossa, quanta profissão. Naquele meu tempo não tinha. Toda mulher que queria trabalhar era professora. Tinha que ser professora. A não ser que fosse assim um concurso público, alguma coisa, né? Mas não tinha essas profissões que nem tem hoje, né? Que toda mulher faz. Então a gente já crescia com aquela vontade de ser professora porque queria ser independente, né? Eu fui independente sempre, a vida, desde que eu comecei a trabalhar, nunca mais dependi de ninguém, de marido, de ninguém. Sempre independente. Você, na época, está trabalhando aos 20 anos, né? Começou. Com 21 anos eu comecei a lecionar. Eu formei com 21 anos eu comecei. Você achou que houve um etarismo, uma discriminação por você ser mais jovem na hora da escolha das classes? Sim, claro que houve. Por que essa discriminação? Por quê? Porque o mais novo não tem prática. Você vê, até hoje, para entrar no emprego, às vezes, eles exigem que a pessoa tenha prática. Como é que a pessoa vai ter prática se ela não praticar? Se ela nunca trabalhou, ela vai entrar no emprego, ela quer aquele emprego. Não tem prática, não entra. Meu Deus, mas ela vai adquirir a prática trabalhando, né? Foi o que aconteceu comigo. Claro que quando eu comecei a lecionar, né, em escolas assim, nossa senhora, eu falo, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje na escola? Devagarinho você vai, depois você fica tão prática, você fala, meu Deus, como é fácil. Mas com a prática, daí você vai adquirindo, isso é com toda a profissão, né? Então, como eu era nova, eles achavam que eu não tinha prática, eu não sabia. Depois a diretora foi vendo, né? A Bessi, você conheceu a Bessi? De nome, sim. Ela foi uma professora também que trabalhou aí no Esteves, né? E ela dava aula pegada da minha classe. E eu um dia dando aula, ela ficou escutando a minha aula, sabe? Ela escutou a minha aula, foi lá na diretoria e falou assim, Trione, a Cidinha é a melhor professora de primeira série, por que você não dá a minha classe para ela? E a Trione e a Bessi, ela trabalhava com crianças que tinham feito pré. Quer dizer, já entrou já com coordenação motora, com tudo. Eu não, nos primeiros dias eu fazia coordenação motora, primeira semana, para aprender a manejar o lápis, então tudo esse preparatório eu fazia antes de começar a alfabetização. E daí ela começou a escutar a minha aula, ela gostou tanto que ela foi lá falar para o diretor, olha, a minha classe devia estar com a Cidinha e não comigo. E era a época que eles achavam que eu não tinha prática. Mas logo que eu comecei eu já peguei. Porque não é um bicho de sete cabeças, né? O primeiro ano você deu, o segundo já é mais fácil, não é? Quem sabe? Não sei, não sei, mas tinha sim, tinha. Tanto que esse diretor falou, você não tem direito a nada, você não escolhe nada, é o que sobrar. Mas que humilhação. Né? Mas depois ele viu. A professora que não tinha prática, depois teve. Graças a Deus, né? Sim, abriu muitos caminhos. Né? E hoje eu encontro os meus alunos na rua, mas que coisa gostosa. E eu tenho uma aluna, uma única, ela mora aqui. Conhece o Adão, aquele da saúde? Adão, que anda nas casas? Ela é mulher dele, Rosemary. Ela mora ali adiante. Menina, ela me ama tanto, 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 que eu nunca vi uma coisa dessa. Dia do professor, é a única que lembra que é dia do professor e que eu fui professora. Ela disse que ela amava eu. Eu lembro dela pequenininha. Ela vem aqui no meu aniversário, traz presente. Eu nunca vi coisa igual, sabe? E às vezes eu encontro com os alunos, eles falam, oi professora. Daí eu falo assim, como é seu nome? Fulano. Ele fala o nome e eu lembro dele quando criança, do jeito que ele era. Outro dia teve um encontro no Esteves, de professoras, de alunos, foi assim, os antigos andaram. Você não estudou no Esteves? Não, né? Então, daí a Ana foi, elas estudaram lá, tudo, e daí chegou lá, eu fiquei olhando assim, meu Deus, eu conheço aquele cara. Daí eu cheguei e falei assim, quem é você? Heleno. Eu tive um aluno chamado Heleno, fui eu. Moço, já grande, meu pai de filho e tudo, mas com aquela carinha que ele tinha, sabe? Porque ficava o ano inteiro comigo, né? O dia inteiro comigo, a professora ali a tarde inteira, então eu gravava. E hoje eu vejo eles assim, já de cabelo branco também, né? E daí eu falo, nossa, ele fala o nome,
Eu lembro dele até o lugar que ele sentava na escola, na classe. E teve algum professor que foi marcante? Na minha vida? Eu tive uma amiga muito querida mesmo, que gostava demais de mim, eu gostava demais dela, foi a Flora, que morreu de acidente. E a gente deu aula, por exemplo, vamos dizer, deu aula ontem. Quando foi hoje, eu fui remanejado uma vez do Esteves para o Capitão de Olindo. Por quê? Porque o Esteves ia reformar o Esteves, então eles mandaram cada professora para um lugar. E depois eu voltei de novo para o Esteves. E daí eu e a Flora fomos para o Capitão de Olindo. E ela dava aula para a primeira série também, tanto que ela foi a alfabetizadora da Maria Luísa. E daí ela numa classe, eu na outra. E cada vez na hora do cafezinho a gente estava ali batendo papo, a gente saía no corredor, conversava, quando escutava a trio de pé, a gente corria, cada um na sua classe, aquela coisa, sabe? De professor. Era muito gostoso. Mas ela era minha amiga, ela me amava, eu gostava demais dela. Ela era dona do Orris Hotel, que hoje é o Candeias. Ela que construiu aquele hotel. Todo o sacrifício da vida dela. E ela adorava meus filhos, tudo, eu gostava demais dela. E ela foi para uma reunião de hoteleiros em São Sebastião, ela e o marido. Ela amava aquele marido dela, Pepe, baixinho, ela era espanhola. Amava o Pepe, ela só falava no Pepe, até enjoava a gente. E um vivia sem o outro. E ela foi numa reunião em São Sebastião com ele, e na volta houve um acidente, que eles caíram naquela barrocada ali da Berequemirim, mais ou menos, ali numa curva, ela caiu. E eu cheguei lá no Esteves, cadê a Flora? Menina do céu, e eu não aguentava mais, mas eu chorava. Fiquei muito, porque foi muito brusco. Eu estava com ela no dia antes, e no outro dia ela morreu. Então isso foi uma coisa que me marcou muito na minha carreira de professora. Uma coisa muito forte, sabe? E daí eu não aguentava mais ficar lá, porque eu olhava na classe dela, ela não estava lá. Daí eu chamei a diretora, que na época era Eufrida. Eu falei, Eufrida, pelo amor de Deus, me deixa voltar para o Esteves. Eu não vou conseguir trabalhar com isso aqui. Eu só chorava, eu não conseguia pegar. Daí ela falou com uma outra professora, a outra professora trocou comigo. Essa foi uma coisa bem marcante que aconteceu, muito triste, sim, que foi muito dura também, sabe? Mas no resto foi tudo gostoso. Muitas histórias bacanas, né? Não sei. Você achou bacana? Nossa, muitas emoções. Estamos aqui, né? Completamente envolvidas. Então é isso, Cidinha. Mais uma vez, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço de coração para vocês. Eu estou me sentindo tão honrada, tão honrada. É merecedora. Que eu não, nem tanto assim. Mas, que bom. Fiquei muito feliz mesmo. Se vocês estão contentes, eu estou muito mais. Fiquei muito feliz de poder fazer isso com vocês. Nossa, que coisa gratificante. Demais da vida. Obrigada, dona Cidinha. Muito obrigada. Ai.